O capítulo 1 faz-nos um enquadramento da história de Tobit. Diz-nos que Tobit era um homem justo, da tribo de Neftali, em Israel, e que se encontrava exilado em Nínive, na Assíria. Um homem, portanto, justo, que cumpria as leis e os preceitos judaicos, nomeadamente na prática do jejum, da esmola, procedia ao pagamento do dízimo para suporte ao templo, aos órfãos e às viúvas, dava sepultura aos mortos e fazia peregrinações ao templo em Jerusalém, enquanto vivia em Israel e no norte da Galileia, mantendo-se sempre fiel na adoração ao templo de Jerusalém, rejeitando cultos e templos pagãos. Já em Nínive, ele trabalhou como procurador do rei Salmanasar e fazia viagens regulares à Média para administrar os negócios do rei por lá. Nestas viagens, ele aproveitava e fazia depósitos de dinheiro a título de poupança na casa de Gabael, o seu conhecido. Ora, com a morte de Salmanasar, a vida mudou. Ele deixou de poder viajar e ir até a casa de Gabael e continuar a fazer estas suas poupanças. E além disso, todo o ambiente se tornou ainda mais, acentuou-se o ambiente persecutório às práticas judaicas. Ainda assim, ele manteve-se fiel à lei e aos preceitos judaicos. Nisto, um dia, ele foi denunciado por estar a enterrar os mortos sem autorização do rei e fugiu porque soube que o rei tinha a intenção de o matar. Ele, por essa ocasião, com esta fuga, acabou por perder todos os bens e só uns anos mais tarde, após a morte do rei, é que ele pôde finalmente regressar a Nínive e retomar a sua vida. No segundo capítulo, Tobit é colocado à prova. E é colocado à prova na festa das semanas, na festa de Pentecostes. Tobit pediu a Tobias para ir à procura de um irmão. E quando estamos a falar de um irmão, estamos a falar de outro judeu que também tenha sido deportado de Israel e que esteja a viver em Nínive e que continue a praticar os preceitos judaicos, da lei judaica. Tobias assim foi, cumpriu a palavra do pai, foi à procura de um irmão nas ruas, só que quando regressou, confrontou o pai com o ter encontrado um irmão sim, mas que tinha acabado de ser assassinado. Perante esta situação, Tobit foi confrontado: o que é que eu agora vou fazer? Mas ele nem hesitou. O livro nem nos relata qualquer hesitação da sua parte. Ele de imediato persistiu naquilo que entendeu que era o justo. Persiste na caridade. E, portanto, Tobit assim faz, levanta-se de imediato e sai para dar sepultura a este irmão judeu. Já de noite, ele tem uma infelicidade. Apesar de todo o bem que ele fez, ele, quando se deitava junto ao muro do pátio, com o seu rosto descoberto, caíram sobre ele dejetos de pardais. Caíram sobre a vista de Tobit, os quais lhe causaram manchas brancas na vista, que progressivamente vieram resultar em cegueira. Uma cegueira que sabemos que se vai tornar temporária. Ele não o sabia e ao ficar cego, tornou-se dependente, tendo a sua mulher de trabalhar para suportar toda a família. E aqui começa um confronto muito particular entre aquilo que é a prática da justiça que Tobit fazia com a apreciação daqueles que estavam à sua volta, que começaram, mesmo a esposa também, perante algum desgaste, algum cansaço da situação, a questionar do que é que lhe tinha valido fazer todo o bem, uma vez que este bem que ele tinha feito não o poupou à doença. É importante recordar neste ponto que nesta cultura a doença era muitas vezes associada a uma forma de castigo divino. E então, entristecido com toda esta situação, Tobit pede ao Senhor para morrer. Ele era a solução para deixar de viver dependente, cego e vítima do escárnio e dos ultrajos dos seus pares. O capítulo 3 diz-nos também que, ao mesmo tempo, na Média, Sara, que era a filha de Raguel, também ela rezava ao Senhor com tristeza, pedindo a morte, para não ter de ouvir mais injúrias. E então a história de Sara vai se unir à de Tobit. Sara tinha sido dada em casamento 7 vezes, mas
o demónio Asmodeu matara os seus maridos na noite de núpcias, antes deles consumarem o casamento. E Sara era a ser acusada da morte dos seus maridos. Já ninguém queria casar com ela, as pessoas tinham receio e achavam que era ela que os assassinava. Portanto, Sara sentia-se amaldiçoada e sentia que a sua vida não tinha propósito. Não conseguia ser esposa, não conseguia ser mãe, não conseguia dar continuidade à sua família. Diz-nos o versículo 16 que a oração de ambos foi escutada por Deus. E o versículo diz-nos que na mesma hora foi ouvida a oração de ambos na presença da glória de Deus. Por isso, foi enviado Rafael para os curar. E, sobre a ação de Rafael, vamos ter que esperar pelas cenas dos próximos capítulos. E o que é que nós aprendemos hoje sobre Tobias e Tobit através da leitura destes 3 capítulos? Aprendemos que Tobit era um homem justo, um homem com um coração firme, confiado no Senhor, apesar do ambiente adverso. Ele praticava aquilo que para nós cristãos são as obras de misericórdia, compadecido pelo outro. Isto faz-nos pensar quantas vezes nós, os cristãos, também somos confrontados com um ambiente de denúncia, de perseguição, de confronto, só por sermos cristãos. Porém, há que ter ânimo e recordar-nos que o Senhor Jesus nos ensinou que bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. Outra aprendizagem que eu também destacava é que a doença não é uma punição de Deus. Muitas vezes somos levados a pensar que alguns infortúnios, algumas tristezas, algumas doenças surgem como resultado de uma maldição, de um castigo, não é? Mas o Senhor ensina-nos que assim não é. Se da piedade religiosa resultasse a pessoa ser rica, a pessoa ser saudável, a pessoa ser bonita, a pessoa ter tudo o que quer e mais alguma coisa, então a relação com Deus não passaria de uma troca comercial em que eu estaria nela exclusivamente por interesse. A relação com Deus é uma relação de coração puro. E Deus é aquele que, como nos relata o versículo que a Catarina leu, o versículo 16 do capítulo 3, Deus atende a oração daqueles que o procuram de coração reto. E o mesmo nós encontramos também em Jesus, por exemplo, em São Mateus, no capítulo 7, versículo 7, quando ele diz: "Pedi e ser-vos-á dado, procurai e encontrareis, batei e hão de abrir-vos." A persistência na oração é atendida. Então ficamos com esta promessa de que a nossa oração é atendida e, tal como Sara, digamos: Bendito és tu, Deus misericordioso, e bendito é o teu nome por todos os séculos. Louvem-te todas as tuas obras por toda a eternidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o próximo episódio.